Oi, gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para mais uma live. Hoje, uma sessão de pipoca e psicologia muito especial. Uma sessão de pipoca e psicologia com meu amigo Marcos Roberto Diel. E que ele estará aqui daqui a pouquinho para a gente conversar sobre um filme super interessante. Tá, o Marcos já vai entrar, a gente vai conversar aqui. Chama Toque Toque. Não sei se você já assistiu. É um filme muito legal, que nós gostamos bastante. E vamos falar nessa tarde aqui com vocês um pouquinho sobre esse filme. Oi, Marcos! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, meu querido, e você? Também. Marcos, você tá conseguindo me ouvir direitinho? Tá conseguindo me ver? Estou Tá? e você? Eu vou também, eu vou pedir só para você isso, que daí a gente consegue te enxergar bem assim. Beleza. Marcos, eu tô convidando aqui o pessoal para entrar na nossa live. Aham. Aqui tem esse triângulo. Pessoal também que já está aí, obrigada. A gente aperta nesse triângulo e chama a galera para vir assistir aqui a nossa live. Marcos, meu querido, eu quero te agradecer por você estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nossa, eu agradeço o convite, ainda mais falar sobre um tema tão importante, tão gostoso, né? Eu amo. E esse filme é muito legal, né, Nossa, Marcos? eu já assisti umas 15 vezes. Toda vez que eu assisto, eu vejo de uma forma diferente, uma perspectiva diferente, né? Aham, é muito curioso, é muito legal. E é exatamente isso. Enquanto eu estava divulgando essa nossa live, falando sobre o filme, recebi muitos comentários assim, nossa, expressa tão bem esse transtorno obsessivo compulsivo, é um filme que retrata tão bem tudo isso, e então eu acho bem interessante, porque esse filme, ele beira ou ele paira ali a questão da comédia também, né, Marcos? É de uma forma sutil, né? Eu falo assim que o filme ele aborda essa questão do toque de uma forma mais sutil, né? Para as pessoas entenderem, ser mais acessível, né? Porque quando a gente fala em Sim. transtorno psiquiátrico, neuropsiquiátrico, as pessoas têm um tabu, né? E o filme ele vem com isso, te trazendo uma forma mais sutil de apresentar para as pessoas a forma que as pessoas passam, né? Quando está bem esse Sim. diagnóstico ou não, né? Eu vejo dessa forma. Exatamente. Exatamente. Gente, e o Marcos, que é psicólogo e que é especialista também, atende muitas pessoas com o transtorno do espectro autista e muitos pacientes com transtornos psiquiátricos. Então, por isso que a gente convidou também o Marcos para poder bater esse papo e falar um pouco sobre essa questão desse transtorno junto Uhum. com esse filme que é tão bacana. Esse filme, ele foi lançado, ele é até um filme um pouco antigo, foi do dia 6 de outubro de 2017, é um filme espanhol, dirigido pelo Vicente Villanueva, e teve uma boa apreciação do público, né? Então, justamente porque ele apresenta vários personagens de uma Sim. forma cômica, mas que faz com que a gente consiga entender esse transtorno, não é, Marcos? Sim, acredito assim que ali ele aborda vários sintomas, né? Eu vejo assim que são várias pessoas de diferentes ambientes, elas não se conheciam, né? Ah, E apresenta os sintomas diferente, de uma forma diferente. Então, tipo assim, isso. acho que é bem importante a gente contextualizar sobre o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno neuropsiquiátrico, e ele tem dois tipos, né? E ali no filme parece que ele tem 4, 5 tipos, né? Mas na Sim. verdade são os subtipos que a gente fala que são os sintomas que reagem de uma forma diferente naquele outro sujeito, né? E acredito Uhum.
a gente pode discorrer por aí, né? Essa Com forma certeza. de... Isso mesmo. Aham. Porque, querendo ou não, eu falo assim que acho que o objetivo da live também é tentar conscientizar, né, a comunidade sobre o transtorno. É justamente assim, nessa forma de psicoeducação que a gente Claro. trabalha, né? Para que a gente consiga colocar numa linguagem comum, tranquila e também saber lidar, porque às vezes tem uma mãe, um tio, um namorado, um primo, um marido que tem alguns traços e fala, nossa, mas por que que ele faz isso? Será que ele faz isso para me irritar? Será que ele, né? Então, assim, a partir que a gente consegue entender e falar, opa, né? Não é bem por aí. E acho que tem uns dados bem importantes, Monique, que o toque, ele é um dos 10 transtornos mais incapacitantes do mundo, né? Olha. Então, segundo a OMS, é um dos transtornos que mais incapacitam as pessoas no contexto de trabalho, né? Que é por conta dos sintomas são tão severos, né? Eu falo assim, que é um quadro clínico muito comprometido, muito difícil de se trabalhar, né? E querendo ou não, Uhum. impacta várias pessoas, né? Então, tipo assim, Sim. ele está nos 10 transtornos que mais incapacitam a O- pessoa em relação ao trabalho, né? Olha Então, só que complicado. E no filme a gente vê, assim, muitas dessas questões, os próprios personagens, a maneira como foram construídos, né? sim, E falando, assim, justamente dessa dificuldade de manter um trabalho, de manter sim. um relacionamento. Chega um tempo que a pessoa que está junto ou não entende ou não aguenta, né? Adoece, né? Adoece também. Tem isso, tem um taxista, né? Que está em Isso. processo de separação por conta da mulher não aguentar mais ele, por Uhum. conta dele, além de ter um sintoma mais é, relacionado ao toque de falar de números repetidos vezes, ele tem acumulação associada, né? Isso. Então Síndrome, automaticamente síndrome de Diógenes, né? Essa acumulação que é tão difícil de lidar também. e o parceiro ou a parceira, elas se incomodam, não Sim. conseguem entender o porquê desse comportamento, né? É como se Uhum. tá fazendo isso para me incomodar, tá me deixando fazendo É. isso, ele não quer mais um casamento, então ele tá fazendo isso para Uhum. né? Esse é os primeiros Isso. pensamentos que as famílias ou até os amigos têm em relação a isso, que é Sim. diferente em criança. A criança ela usa mais agressividade, né? Então, tipo assim, a criança, por exemplo, tem alguns casos clínicos que eu acompanho, que é a criança, tipo, alguém tá jogando bola, alguém encostou, ele, tipo assim, encostou uma vez, ele tem que ir lá encostar duas vezes. Ah, sim. Uma agressividade, E então, tipo, aí, a criança nem sempre vai conseguir entender, e aí pode ficar mais agressiva, pode, né, ter dificuldade nos vínculos entre os pares. aham. Então, isso é a pior parte, né? Eu falo assim, porque a criança, ela não tem, ela acha que as obsessões e as compulsões, ela vem que a criança não consegue identificar, né? E o toque, Sim, ele vem na infância. Na infância e na adolescência são o que mais apresentam os sintomas, né? sim. Então, na infância, essa obsessão, a criança não consegue identificar e nem sabe por que ela está fazendo isso, né? Porque Aham, ela parte do princípio que isso já faz parte da vida dela. Ela tem essa obrigação, né, de concluir esse ritual. Então, tipo assim, sim. ó, pode me bater duas vezes. Se ele bater duas vezes, eu preciso. Eles falam isso assim, ó, eu preciso devolver. Aham, Eles isso. têm, eu preciso devolver. Pode ficar comigo. Né? Então, Aham. é muito interessante. Isso quando a gente trabalha em criança. E que daí, de um ponto de vista mais psicológico, a gente vai entender que essa criança ela é mal educada, ela é mal criada, ela é uma criança sem limite, né? É E a gente consegue gostosa, avaliar. birrenta, geniosa, né? Todas as coisas. Na escola, daí também tem muitas ou outros tipos de dificuldade, né? Quando existe. Porque assim, se existe o conhecimento e o manejo para o trabalho já é delicado, quando falta essa informação do que é o transtorno obsessivo compulsivo, dessa dificuldade, triplica, né, Marcos? Sim. É porque querendo, eu falo assim que não é um transtorno visível, né? É como se igual a É, depressão é um transtorno, né? Então a pessoa ela não consegue saber. Então, tipo assim, sim, os comportamentos vai dizer mais sobre o transtorno do que a própria pessoa. Então, querendo ou não, exatamente.
aquele velho ditado assim, eu tenho minhas manias. Né? Uhum. Não, é minha mania. Mas a minha Isso. mania causa sofrimento em mim, causa sofrimento no outro. Então não é só apenas uma mania, Não é né? só uma mania, uma coisa boba e que eu posso continuar na negação. Você sabe que falando isso, eu me lembrei da personagem no filme, aquela senhora, aquela senhora mais velha, em que É, ela. Oi? é a Maria, né? A Aquela que faz Maria, Nova Cruz. isso, a Maria. E aí, o quanto que assim, ela estava muito triste, porque ela falava: minhas amigas não me chamam mais para tomar um chocolate quente, eu não consigo mais sair de casa porque eu nunca chego na hora, porque eu preciso conferir tantas vezes que eu perco, né, o horário, enfim. E aí, quando falou: mas por que que você está aqui? Por que que você veio buscar a ajuda do doutor Palomero? Aham. Não, eu só vim para uma amiga, eu nem preciso. Eu só tenho umas maniazinhas, umas coisas, eu nem preciso. Então, assim, nesse momento eu acho que retrata muito bem isso de Uhum. todos nós. O quanto que é difícil a gente assumir que a gente tem algo que nos incomoda, que nos faz mal e que faz Uhum. mal para as pessoas que convivem conosco. É muito difícil também, né? Sim, e acredito que, tipo assim, que ela não tem essa percepção, porque é tão ritual, é tanto ritual que ela já executa, que para ela faz parte do dia a dia. Então, Isso, para ela é um exato. alívio. Ela só consegue sair de casa fazendo todos os rituais. Então, para ela é um alívio, né? Aham, O pacote do biscoito, né? Do potinho do biscoito, quando ela isso. vai murchar, e ela tem sentido naquilo. Não é Aham, incoerente, né? Então, tipo assim, faz muito sentido, aham. então, tipo, É muito curioso e engraçado para quem está de fora assistindo, mas assim, eu achei esse filme tão bem dirigido e conduzido, porque de uma maneira leve, nesse filme Toque Toque, o diretor e os produtores, eles conseguiram mostrar o sofrimento de cada personagem e o quanto que fazia eles perderem amigos, amores, vida, né? No fim, o que todos eles tinham em comum é que eles tinham dificuldade de se adaptar, de ter uma vida, um cotidiano, uma rotina mais tranquila. essa socialização, que eu sempre falo assim, que nós seres humanos, a gente é um ser sociável, né? Então a gente precisa Sim. se socializar, né? Até quando eu pego e faço um trabalho dentro do espectro autista, o autista vem, ele tem essa necessidade de se relacionar. Na pessoa do toque, ela é muito mais intensa, porque Aham. ela consegue perceber que as pessoas ela tratam com diferença e isso incomoda muito ela. E ela não quer Sim. ser tratada diferente, ela não quer ser diferente. Entende? E acho que, tipo assim, até a questão da socialização incomoda bastante, né? Até a questão do taxista, né? Tipo assim, ele tenta buscar socialização, mas só falando do interesse dele. Isso! E aí ele não consegue parar, ele fala: nossa, mas é porque eu faço muita piada, mas é porque as pessoas gostam muito. E na verdade ninguém gostava, né? Eram piadas que só ele achava engraçado. E todas as piadas tinham número, era numeral, e que ele só entendia, né? Aham! A intenção dele, tipo assim, eu tô entendendo. Então, se eu entendo, por que que o outro não entende? Como se fosse o outro Isso. que é obrigado a entender da forma que eu me expresso, né? É, é. É muito interessante que do taxista também a questão da parte do numeral, que ele conta todas as ações dele, e que ele perde muito tempo, né? E essas obsessões que ele tem de ficar contando, o de ele falar para as outras pessoas quantas vezes isso pode trazer dano, afasta as pessoas, né? Porque ele vai ser um Tá. sujeito esquisito, né? Então, eu não quero saber, por exemplo, a da parte da ejaculação, né? Que ele fala, ele sempre Isso! Quantos espermatozoides? né? É um barato, é muito cômico de assistir, mas quando a gente olha e pensa que é uma realidade, é muito triste. É muito triste porque a pessoa fala: o quê? Não, pode me deixar aqui, né? Como ele era um taxista, né? Falou: não, Aham, nem precisa, pode me deixar aqui mesmo, já tá bom. Tipo, as pessoas, os próprios clientes evitando contato. se livrar, Não, né? não quero me aproximar. Essa pessoa tá. Será que ela é perigosa? Ela não tá falando coisas que eu estou entendendo, então isso não faz parte da minha realidade.
cria essa sensação de perda de controle da realidade, né? Até voltando ali para Maria, né? Ela tem tanto obsessão, tanto compulsão, né? Então, acho que é bem interessante a gente pensar que a obsessão é relacionada aos pensamentos. Então, os pensamentos que ela não tem controle sobre aquilo, sobre aquela ação. A Sim. compulsão, a Maria tem a compulsão do sinal da cruz. Então, tipo assim, ela tem esse comportamento compulsivo de fazer o sinal da cruz, né? E acho bem interessante nós, né, profissionais, a gente precisa saber disso. E as pessoas estão assistindo também, né? Tem coisas que são compulsões, né? E o que é obsessão? A obsessão está relacionada ao pensamento, a forma que essa pessoa pensa ou ela vê imagens, ações do seu contexto social. E essa compulsão ela está relacionada ao comportamento, né? Que eu falo Uhum. assim, eu preciso conferir várias vezes a porta, né? Ou por que eu preciso lavar as mãos várias vezes? O E carro, né? no caso da Maria, ela tinha também aqueles pensamentos de que, como ela tinha um puritanismo muito forte, ela achava que ela era muito pecadora e que ela ia para o inferno e que ela era capaz de fazer coisas muito ruins. Então, Uhum. isso alimentava ainda mais a compulsão dela por benzer, por rezar, por acender velas. O rostinho do Jesus é muito engraçado. Na hora que ela precisa sair, né? Ela passa tantas vezes que não tinha mais, né? Na imagem não tinha mais, né? Porque ela precisava passar ali antes de sair de casa, os rituais que ela precisava fazer, né? E esse ritual, para a pessoa que tem toque, Monique, ele é uma sensação de alívio. Então, tipo assim, ela precisa executar, porque, tipo assim, me sinto menos pecadora quando eu faço isso, por exemplo, no exemplo da Maria. Eu preciso Sim, fazer o sinal da cruz, eu preciso rezar, acender as velas, para me sentir menos pecadora. Né? Então, tipo assim, é um pensamento que vem uma compulsão, né? Uma obsessão por aquilo, mas para sentir mais aliviada. Né? Que daí, uhum. tipo, para nós é como se fosse algo esquisito, ou como posso Sim, dizer? difícil de compreender, né? Racionalmente é muito difícil de compreender. Porque por conta disso, né? Porque querendo ou não, tipo assim, o comportamento para ela é natural, porque ela tem essa obrigação, essa necessidade, né? Eu vejo assim, sempre falo do carro, né? Por exemplo, eu dou o exemplo do carro. Às vezes, quem não conferiu 3, 4 vezes se o carro fechou ou não, Hum? né? Ótimo. Você Aham. sabe, você chegou no centro de Cascavel, estacionou na frente da catedral. Você chegou lá embaixo na Pernambucanos. Daí você lembra, Ai. vem o pensamento. Fechei o carro ou não fechei? Uhum. E daí Deixa eu a gente voltar vai. lá para conferir. Exatamente. Daí você chega, Exato. fechou. Nossa, se você fechou o carro, você dá uma ali, tipo, uau, né? Que bom. Isso. Agora, um certo dia você esqueceu de fechar o carro de verdade, né? E você começa a ter Sim. um hábito de conferir o carro várias e várias vezes. Por um episódio que Isso. deu Pode certo. desenvolver. Exatamente. Por isso que o toque ele é ambíguo, eu falo assim, de decidir, tipo assim, ó, como que é causado o toque? São várias coisas que levam ao toque, né? Mas automaticamente, Uhum. assim, são situações ambientais decorrentes do dia a dia que podem, sim, desenvolver o transtorno. É diferente, tipo assim, ó, nossa, realmente, eu, Marcos, nossa, como eu sou tonto, esqueci o carro aberto. Tá tudo bem Aham. resolvido. Continua a minha Sim. vida. A pessoa que tem toque, não. Ela chega lá e conferiu, nossa, eu sabia, eu sou incompetente, eu sou burro, eu tenho outros pensamentos assim, por que eu deixei o carro aberto? O carro poderia ter sido Exatamente. levado. Então, os sintomas são muito mais severos, né, autodestrutivos, né? Uhum. O comportamento autodestrutivo, eu chamo isso, né? Como na questão, por exemplo, da limpeza, que nós vemos isso de uma forma bem exacerbada na personagem Blanca, e é muito Aham. comum da gente encontrar. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha uma vizinha e eu lembro que eu acordava bem cedo para ir para a escola e tinha uma vizinha que ela estava sempre lavando a rua. Então, não importa se estava chovendo, se estava frio, dia de calor, era 6h30, 7 horas da manhã, todas as manhãs, ela estava Sim. esfregando a rua. Não é a calçada, era o asfalto na frente da casa dela. Então, e eu me lembro assim, porque quando a gente era criança, fazia muito frio aqui em Cascavel, né? Não era Aham. igual agora, assim, fazia muito frio. E eu me lembro, assim, de uma manhã muito fria,
e ela lavando, né, com água, sabão e etc. O asfalto. Então, o Uhum. quanto que isso acaba fazendo, a pessoa precisa tanto cumprir alguns rituais que faz com que ela não consiga fazer outras coisas. Por isso que é ruim, né? Ou então, assim, já visitei a casa de uma pessoa que a gente tirava o calçado para entrar na casa por uma questão de educação. A gente sempre costuma tirar o calçado, né? Para entrar na Aham. casa. E a pessoa pegava os calçados e ia correndo lavar. Então ela ia lavar os calçados antes de. Né? Não, não, fica aí, fica à vontade, eu só vou ali lavar teus calçados e já volto. Então, assim, uma pessoa pode achar estranho, pode se ofender, né? Então, ao invés da pessoa com toque, por exemplo, conseguir sentar, curtir a vida, né? Se tá ali, vamos sentar, conversar, tomar um chimarrão. Não, preciso ir lá correndo lavar os calçados das visitas. O Aham. quanto Cumpre um que ritual. isso é frustrante também, né, Marcos? Causa distanciamento social, né? Isso que a gente estava falando no início. Mas, É. tipo assim, ó, qual que é a probabilidade dessa pessoa receber visitas? E qual que é a Sim, probabilidade de receber visitas também? Por mais que ela não faça isso por maldade ou questão de, sim. tipo, de querer sacanear, ou outro querer só lavar, isso nojento, não. As pessoas vão se distanciando dela, né? E Vamos, vamos. querendo assim, tanto ela vai se distanciando da sociedade, quanto do outro. E o outro É, deixa de ser importante muitas vezes, né? Então, eu prefiro é, eu ficar com meus rituais do que ter o outro aqui, para interromper o meu ritual. e isso eu acho muito bonito nesse filme Toque Toque, porque coloca a cura ou a possibilidade de uma conduta mais adaptativa, de um comportamento dito mais normal, entre aspas, ou que alivia um pouco daquele sofrimento, quando que naquela terapia de grupo eles começam um a ajudar o outro e o foco da consciência não é o próprio sintoma ou não são os próprios rituais individuais, mas ajudar o outro. E aí, quando Sim. eles começam nessa dinâmica de se ajudar, ajudar o outro, prestar atenção naquele momento presente com o que está acontecendo, alguns sintomas ficam mais não tão atenuados. O moço que pisa nas listras, ele consegue, Outro. né? E cada um com seu sintoma consegue diminuir um pouco o ritual. Uhum. E aí acredito que a partir dessa perspectiva é que eles pararam de ver eles como problemática, né? Eu sempre falo assim, Uhum. eles começaram a ver o outro como problemática. Então, tipo assim, ó, Isso. nossa, eu tenho só a listra. Esse aqui, mas ela fala, fazer o sinal da cruz é muito pior. Então, eu vou ajudar ele. Isso. Aí ele consegue sair dele, né? Consegue Exatamente. sair e estar na relação com o outro. E isso eu acho incrível, assim, essa possibilidade que o filme traz, assim como, gente, o negócio é o seguinte, nós precisamos viver, né? E Uhum. como fazer isso? E aí os grupos de autoajuda, os grupos psicoterapêuticos, os grupos sociais, de forma geral, a importância que tem, né, Marcos? Acredito que sim, né? Partir do princípio do tratamento, né, Monique, é tipo assim, ó, o aceitar, né? O aceitar que estou precisando de ajuda, né? Eu vejo assim que até no filme, acho que no decorrer do filme, no final do filme, ele fala tipo assim que o psicólogo tinha problema psicológico, né? Isso. E automaticamente, tipo assim, se colocou no lugar do paciente. E a secretária, fala assim, que ela é uma exposição, né? A gente na psicologia comportamental, a gente chama isso de exposição. Porque é ela colocar a minha exposição aos pacientes o tempo todo, né? Aham. Mas o primeiro passo foi o reconhecimento, de buscar ajuda, né? E Uhum. entender que, tipo assim, que só uma consulta, só uma avaliação, talvez não ajude tanto quanto estar com o outro, né? Porque eles não Exatamente. foram para procurar um tratamento em grupo, eles foram procurar um tratamento individual. Mas Aham. o tratamento sempre se relaciona com o outro, né? Então Isso. é o outro, como que eu me relaciono com o outro? Como que eu falo meus sentimentos com o outro? Como que eu vivo com o outro? E Uhum. acho não, né? Acredito que nesse processo como um todo, eles se perceberam como peças principais, né? Então, tipo assim, ó, eu sou importante nesse processo.
né? Querendo ou não, a terapia ali foi de uma exposição tremenda, que eu acho o máximo. Eu sou psicólogo comportamental, então eu sempre planejo exposições com meus pacientes, né? Aham, Desde, né, a entrada, eu falo assim, desde o estacionamento eu falo, né? Eu falo assim, ó, o paciente vai chegar no estacionamento, já cria uma exposição lá, um conflito, para ele chegar aham. numa situação desagradável para treinar ele para outras habilidades, né? E acho Uhum. que a partir disso que o grupo do filme foram se conectando um com o outro, né? Até Exatamente. a Lily, né? A Lily é a personal, Ah, sim, aham, a mais mocinha, do é, cabelinho de tigela. isso. Então a personal, olha a dificuldade que ela tem de se relacionar com o outro na questão da linguagem, na comunicação, por conta do transtorno. Então, tipo assim, ela evita falar porque ela sabe que ela vai ficar repetindo a fala do Uhum. outro. E até a própria fala. Então ela Isso. evita, né? E isso não era percebido no trabalho dela. Você percebeu? É, porque, isso, ela conseguiu encontrar um trabalho em que ela conseguia deixar isso despercebido, porque como ela precisava, era aula de dança, aula de ginástica, ela repetia sempre as palavras. Não era problema Então, daí. trabalhar, ela conseguia trabalhar, né? Isso. Mas socialmente ela não conseguiria manter uma conversa, um diálogo, né? E, Uhum, exatamente. então, a partir disso, tipo assim, ó, ela se bloqueava, num certo aspecto, tipo assim, de não querer se relacionar ou conversar com alguém, porque eu prefiro ficar na minha. E isso vai Uhum. tornar a pessoa mais obsessiva pelo trabalho, porque se ela se sente mais recebida, mais acolhida no trabalho, ela vai canalizar isso para o trabalho. Entende? Da mesma Porque coisa. aí, por exemplo, nesse caso que nós estamos falando, todos eles tinham ali algumas questões e válvulas de escape para manter aquela zona de conforto e aquela rotina em que estavam, porque se arriscar era sair dessa zona de conforto. E aí não tenho comportamentos para, né? Que escolhas que eu vou fazer, como que eu vou lidar com isso? Era muito difícil, não tinha protocolo, né, para aquilo. Não. E eles buscavam um protocolo, tipo assim, uma receita, né? Tipo, como que eu saio Exatamente. dessa? Né? Exatamente. E E se eu falo nós assim, pararmos para pensar, aqui nós estamos falando desse transtorno, né, obsessivo-compulsivo e tal. Mas, mesmo quem não tem esse transtorno obsessivo-compulsivo, todos nós, seres humanos, temos algum tipo de dificuldade em não ter uma receita pronta, né? uhum, Momento atual que estamos vivendo, seja alguma situação, isso é uma coisa que eu tenho dito aqui, desde que estamos no isolamento social, aqui nas minhas lives, o quanto que nós não temos uma ideia realmente do que fazer, como fazer, até porque nós nunca atravessamos uma situação como essa. Então, sim. isso nos tira da zona de conforto, nos tira do lugar comum e nos Aham. coloca numa situação em que a ansiedade vai ficar mais exacerbada e quem já tinha uma predisposição ou já tinha desenvolvido um transtorno, como o transtorno obsessivo compulsivo, agora vai ficar mais intenso, né, Marcos? Com certeza, né? Porque até o toque, ele é um transtorno de ansiedade, né? É, Então, o cenário atual que a gente está vivendo está gerando ansiedade em todo mundo, todo né? mundo. O problema seria se as pessoas não estavam ansiosas, me sentindo ansiosas, né? Pela situação atual. Então, nós Aham. sentir ansiedade. Mas algumas pessoas que já tinham essa predisposição de ter essas obsessões e essas compulsões, vai ter mais ênfase. Tipo, aquele pensamento, viu? Eu falei que ia acontecer isso, eu sabia que isso ia acontecer, e isso reforça a probabilidade desse comportamento ter muito mais intenso em decorrência de uma situação ambiental que está acontecendo. Aham. Então, é uma É. situação ambiental que está acontecendo que vai fazer o seu gatilho, né? A psiquiatria trabalha isso para Isso. esse transtorno, né? Querendo ou não, falar assim que E o que a gente pode fazer? Então, nós sabemos que isso está acontecendo, que tudo isso que nós estamos vivendo, sim, funciona como um gatilho ainda maior para a ansiedade.
No filme Tok Tok, nesse filme espanhol, lá de 2017, que nós estamos discutindo, um comportamento, uma escolha que os personagens encontraram saída foi olhando para os relacionamentos sociais, interpessoais, se ajudando, esquecendo um pouco do seu problema e olhando para fora. Nesse momento atual, de repente, quem está em casa, quem está passando por uma situação assim, né, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, toque e todos os demais, todas as demais situações e sintomas da ansiedade, o que nós podemos fazer? O que nós poderíamos fazer mesmo dentro do isolamento social? Acredito assim, Monique, que são vários fatores que desencadeiam crise de ansiedade, né? Então, por exemplo, a primeira coisa é o monitoramento. O que me causa ansiedade? Então, por exemplo, algumas pessoas assistir jornal causa um nível de ansiedade elevado. Né? Então, automaticamente, assim, ó, se ele é um fator que desencadeia a ansiedade, qual que é a necessidade de você assistir jornal? Isso, muito bem. Não tem necessidade nenhuma. Necessidade de manter informado. Mas você consegue manter informado sem ficar o tempo todo, né? Tem pessoas que ficam 12 horas no jornal. Isso. Então ele fica obsessivo por a informação. Recebendo notícias ruins e olha aqui, teve mais um caso confirmado, teve mais uma morte não sei aonde, né? Então o quanto que isso vai fazendo com que realmente até quem não tem ansiedade assistindo isso vai ficar ansioso. Porque isso é um gatilho. Então a informação, o excesso de informação que nós estamos tendo hoje, ele está sendo um gatilho. Porque a gente só fala em morte, né? A gente fala em morte, a probabilidade, então isso causa um espanto. Né? Então é um monitoramento. Outra coisa é a questão da alimentação. Por exemplo, que as pessoas tiveram um surto de ansiedade, de uma crise, de um comportamento desesperador, ir atrás do mercado comprar alimentos. Porque ficaram com medo de faltar alimentos. Porque em alguns países faltaram alimento. Entende? E eu falo assim, quando eu falo assim, mas qual que é a evidência que você tem que vai faltar alimento no Brasil? Não, mas lá X faltou. Falei assim, mas a realidade cultural, a realidade econômica daquele país não era agora do coronavírus, né? Exatamente. Então, tipo assim, daí ela fala, nossa, é verdade, acalma, né? Então, tipo assim, eu sempre falo assim, qual que é a evidência que você está tendo que isso de fato está acontecendo? Ou é apenas trazer para a consciência, trazer para a racionalidade. Porque se é um sentimento, se a ansiedade é um sentimento que vai ter um comportamento de sintoma afetivo, é um sentimento, a gente precisa trazer ele para a realidade, para a evidência racional. Exatamente. E outra coisa é se tornar adulto, né? Nós somos seres produtivos. Né? Eu sempre falo isso. A partir do momento que a gente não produz pensamentos obsessivos, compulsivos, outros tipos de situações, vai desencadear certos graus de desconforto. Então, tentar criar, né, nesse período situações que me sinta útil dentro da minha própria casa. Né? Eu vejo assim que na internet acho muito legal que são várias ideias criativas de arte, de pintura, né? E as pessoas compartilham. Legais. Né? Então, buscar esse tipo de informação favorece o meu aspecto, o meu lado emocional, me favorece. Então, por exemplo, teve um caso bem recente que teve um acadêmico que ele não limpava os seus tênis desde o começo das aulas, né? Sim. Limpava os seus tênis. E ele falou assim, tipo assim, quando ele percebeu que os tênis, naquele momento, estavam todos sujos, foi na época desse período de isolamento. E ele começou a ter esses pensamentos, como eu sou inútil. Nossa, como eu sou inútil. Nem meus próprios tênis eu limpo. E daí eu falei assim, mas agora, antes você não era pra ser inútil, você não tinha tempo e nem organização para limpar seus tênis. Nesse período de isolamento... Agora você pode. Tá canseira. Então tá. Então organiza, você limpa um por dia. Isso. E ele mandou a foto dos tênis limpos, mas ele limpou, tipo... E limpar os tênis dele foi prazeroso. É como se fosse uma habilidade de autocuidado. Que eu tenho o dever de me cuidar. Né? Porque se eu ficar pensando em cuidar sempre do outro, eu esqueço de mim. E isso me causa muito desconforto. Isso.
Isso E mesmo, acho que perfeito, perfeito. E perfeito esse exemplo que você traz, porque é um momento de ensimesmamento, da gente olhar, mas da gente fazer também. Se nós não podemos sim. fazer, ter uma rotina que tínhamos antes, mas o que eu posso fazer? Posso lavar os tênis, posso fazer outras coisas. Eu tenho visto que você tem postado no teu Facebook, Marcos, alguns desafios mentais, né? Adoro uma E eu live acho sobre aquilo. aquilo. Então, assim, exatamente, vamos espantar o Alzheimer, né? Vamos fazer outras coisas que é possível da gente fazer nesse período e que também faz bem e que a gente pode ocupar a nossa mente, a nossa cabeça, os nossos afetos e o nosso comportamento, as nossas ações, de uma maneira muito mais produtiva e gostosa, assim, leve, né? Eu acredito que se você, a ideia de desafio foi muito legal, porque querendo ou não, né, tem um amigo meu que mora em São Paulo e ele vivia postando isso. E depois eu perguntei a ele, qual que é o princípio que você posta isso? Daí ele falou para mim, olha, Marcos, eu busco isso para as pessoas interagirem comigo, né? Daí eu falei assim, ó, gente, mas não é só isso. Daí eu, quanto psicólogo, né? Gente, nosso cérebro, ele é movido por sistema de recompensa, né? Sim. Automaticamente, o que eu comecei a fazer? Selecionar imagens fácil de encontrar o desafio, né? E fui Aham. aumentando gradual o O nível. desafio, Aham. o nível, né? E isso foi ajudando, tipo assim, ó, as pessoas que, para mim, estimular as pessoas o acerto, né? Então, tipo assim, ó, valorizar o acerto. Porque, tipo assim, quando eu estou numa Isso. situação que não é agradável e eu consegui acertar alguma coisa, eu falo assim, nossa, achei o desafio. Isso. Isso tem um sério. Isso. Eu não sou tão horrível assim, eu não tô tão ruim. Alguma coisa eu consigo ter controle. Porque no momento em que a Exato. gente não consegue ter, né, nenhum controle, a sensação de paz, de falar, olha, isso daqui tá super legal, consegui. Não sou tão ruim assim. É o sistema de recompensa, né? Tipo assim, ó, eu sinto prazer, eu tenho Isso. motivo, Isso. né? Que eu faço frente a um estímulo, né? Neutro que alguém me lança, ele me coloca em situações que eu preciso tomar decisões. Isso mesmo. É muito, eu achei incrível isso. Então, se a gente parar para pensar, olha que coisa mais interessante e coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que a gente pode interagir, né? Então, isso é o momento. O nosso isolamento social é presencial, mas não significa que a gente não possa ligar, que a gente não possa fazer chamada Sim. de vídeo, que a gente não possa vir nas redes sociais, ou mesmo ficar com as pessoas que nós estamos dentro da nossa casa, vivendo de uma forma mais tranquila e lidando com essas questões de uma forma mais possível, né? Uhum. E dentro disso, do filme, né? Eu acredito que a gente precisa fazer essa análise sempre, né? São coisas, fazem que nem o toque. Ele não tem cura, o transtorno mesmo em si, ele não tem cura. Mas Sim, ele tem uma redução significativa nos sintomas. E a partir do momento que o processo de aceitar hoje, né? Eu aceitei que tem o coronavírus, é um problema. Não é um problema meu, é um problema mundial, certo? isso. Logo, então, qual que é a minha responsabilidade nesse momento? Me cuidar. Eu falo assim que a responsabilidade das pessoas nesse momento é se cuidar, De né? autocuidado, exatamente. A responsabilidade do toque é ele aceitar, a pessoa que tem toque, ela aceitar que ela tem essa dificuldade. E ela se cuidar também. Porque não existe, eu falo assim, não é algo que pode ser tirado. Né? Então, mas opa, tem essa problemática. Como que eu posso me cuidar? Como Como que que eu eu vou posso. lidar com isso? Eu vou deixar chegar ao extremo de ter uma vida muito mais difícil? Ou Aham, dentro daquilo que eu posso, o que que eu faço com o que eu tenho? exatamente. Então, a partir disso, as pessoas começam a pensar em estratégias de intervenção, que eu chamo de Sim. manejo de lidar com a própria problemática. Né? Aham. Não quer dizer criar situações de fuga e esquiva, mas situações de enfrentamento que ela consiga, dentro das suas limitações. Né? Que isso é importante. Tipo assim, ó, eu não dou conta de tudo e ninguém vai dar conta de tudo. Né? Eu sempre falo assim com meus pacientes, assim, ó, me mostra a tua pulseira de semideus aí. Né? Aham, Quanto que é ótimo, ótimo. a pulseira de semideus? Mas eu não tenho. Então para de pensar que você é um semideus. Né? De achar Aham, que vai resolver. Né? Eu sempre exato.
lúdico para tentar, tipo assim, ó, volta pra terra, meu filho, né? Vamos. Ótimo, porque tem muitas coisas que nós não vamos conseguir, mas ficar negando e não ter esse cuidado, esse olhar, não vai resolver. Vai só mascarar o problema. Então, o quanto que a gente precisa realmente ter esse olhar mais generoso para a gente, esse olhar cuidadoso também para as nossas limitações, né? E conseguir fazer isso de uma forma mais leve, mais tranquila. Marcos, meu querido, obrigada por você ter aceitado o convite, ter conversado aqui conosco nessa tarde de sexta-feira. Obrigada mesmo, trazendo essas importantes reflexões, esses conteúdos tão importantes, porque nós estamos passando por um momento difícil, mas é isso que a gente tem que pensar, nós estamos passando. Ele vai acabar, ele vai passar. E a vida da gente continua e que nós sairemos mais fortes com toda certeza, não é verdade, Marcos? Eu acredito sempre no aprendizado, né? Tudo é um aprendizado. Né? Então, Sim. isso a gente está tendo, né? Eu sempre falo assim, o exemplo da gripe espanhola, né? Os Sim. nossos avós, vários passaram por aquela gripe espanhola. E Sim. eles conseguiram passar e conseguem contar a história. Infelizmente, várias pessoas faleceram, né? E que é uma tragédia, né? E que isso a gente precisa ter esse cuidado, tipo assim, ó, que nós não estamos nas mesmas condições daquela época, nós temos outras condições e que pode acontecer a nós, né? Isso. Acredito sim que é um aprendizado que a gente precisa levar isso para a nossa vida, né, como um todo, de que o quão importante é o autocuidado. A partir do momento que Exatamente. eu estou preparado para cuidar do outro, eu sempre falo isso para os pais, para os meus alunos. Eu falo, se eu não estou me cuidando, como eu quero cuidar do outro? Uhum. Não, não tem como, né? Eu Isso preciso, agora é o momento do autocuidado, para eu poder sim, cuidar melhor de quem está perto também. sim, exatamente. Eu acho que é essa mensagem, né, Monique? Eu falo assim que são vários assuntos bem importantes a gente discutir. Acompanho seus posts, suas lives, e são temas importantíssimos, né? Que até eu falo assim que é um momento de você postar várias informações para as É, pessoas terem tempo. Hoje não tenho desculpa. Ah, eu não tenho tempo. de entendendo, elaborar, falar várias vezes a mesma coisa, porque a gente corre o risco muito grande de ficar na negação quando estamos passando por um momento delicado, né? Sim, então esse é o cuidado, né? Acho que acredito que essa é a mensagem, né? E o filme tem várias outras coisas para gente discutir, né? Se fosse pensar, a gente fica um dia. Ai, se deixasse nós dois aqui faladores, né, Marcos? Falta tempo, né? Falta tempo. Meu querido, muito obrigada de coração. Desejo tudo de bom para você, muita saúde, muita coisa boa. E obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, que passaram aqui pela nossa live. Obrigada pelo carinho, pela presença. Nós teremos outra live hoje, uma live super legal também, com o professor Alex, em que nós vamos discutir sobre a importância dos animais de estimação nos nossos relacionamentos, na maneira da gente enfrentar a vida. Então, hoje, às 22 horas, dia 10, às 10 horas da noite, hoje eu estarei aqui mesmo, para a gente conversar, e aí nós vamos analisar vários filmes, Marley e eu, Para Sempre ao Seu Lado, Pets, A Vida Secreta dos Animais e etc. Um monte de filme que para a gente poder refletir sobre o quanto que os nossos animais de estimação nos ajudam, né? E o quanto que os animais, de maneira geral, tem muito para nos ensinar. Nós temos muito que aprender com os animais para sermos pessoas cada vez melhores. Meus queridos, obrigada por vocês estarem aqui. Um grande beijo para cada um. Obrigada mais uma vez, Marcos. Obrigado a Um você. beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.